Ih, tô recebendo uma mensagem aqui no WhatsApp, cliente perguntando o preço do meu atendimento. Vou colocar o preço aqui. Você faz isso? Coloca o preço assim de cara? Ou você conversa com o seu cliente, tenta entender um pouquinho qual é a necessidade dele? A maioria das vezes, o cliente, quando manda a primeira mensagem, ele quer sim saber quanto custa o serviço. Mas para que você possa oferecer o melhor resultado de tratamento, de procedimento, você precisa entender o que ele precisa. E mais, você precisa ter uma tabela com vários serviços para você oferecer. Então, se você tem dúvidas sobre como você monta uma tabela, quais serviços que você inclui nos seus atendimentos e mais, quanto cobrar por esses serviços e como passar o preço aqui no WhatsApp, fica nesse vídeo que eu vou te explicar como fazer isso. Se você ainda não tem uma recepcionista e tem que se desdobrar em atender os seus clientes lá dentro da sala de atendimento, mandar mensagem, responder o WhatsApp, tudo, fica muito mais desafiador. Afinal, você é uma só para dar conta de tanta coisa. Então você precisa otimizar o máximo possível os seus processos. Usar uma ferramenta como o WhatsApp Business, por exemplo, que te ajuda a ter já textos prontos, respostas automáticas, a sinalizar quais são os seus atendimentos e também quais são os seus clientes, colocar lá como contatos. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer legal e isso vai ser tema para um próximo vídeo. Mas hoje eu quero falar sobre otimização desse seu atendimento, para que você possa fazer um atendimento de podologia mais focado na necessidade do cliente, na queixa principal dele, que, aliás, é um dos fatores que mais fideliza o seu cliente. E, para isso, é muito importante que você tenha um rol, uma tabela de serviços. Você pode, de acordo com a necessidade do cliente, oferecer serviços diferentes. E é bem legal que você tenha essa tabela, inclusive aqui na recepção mesmo, para quando o cliente chegar, ele entender que você não tem só um tipo de serviço. Por isso que o preço não pode ser passado por telefone ou pelo WhatsApp. Você precisa fazer uma avaliação para entender qual a necessidade dele. Não dá para fazer uma avaliação por foto. Aliás, se você faz a avaliação por foto, eu te recomendo a você repensar nessa estratégia. Uma vez que o cliente está sentado na sua frente, você consegue ter muito mais facilidade de explicar para ele, de vender o tratamento para ele. Mas, tendo essa tabela, você terá mais facilidade até para que você também se organize sabendo o que de fato você vai ter de serviço, de produto, de tratamento para oferecer para o seu cliente. Tá? Se você está vendendo só podoprofilaxia ou só tratamento de unha encravada e ponto final, precisa implementar mais serviços, como por exemplo correções de unha, hidratação, você pode incluir uma massagem com reflexologia, você pode incluir tratamentos com alta frequência, com laser e por aí vai. Então existe uma infinidade de possibilidades que ampliam seus horizontes e fazem com que você inclusive entregue melhores resultados para os seus clientes e ainda possa aumentar os seus ganhos. Tá bom, mas como é que eu faço isso na prática, Jonas? Bom, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma lista, anota aí, uma lista de tudo que você faz no seu dia a dia. A grande maioria dos tratamentos que você oferece provavelmente é podoprofilaxia. Mas se você desmembra a podoprofilaxia em cuidados com região plantar, cuidados com as unhas, hidratação, o que você oferece, o que você vende e por quanto você cobra, faça uma lista e coloque o preço do lado. Depois você vai organizar e dividir pelos tipos de tratamentos. Isso facilita também para que você possa se entender e também mostrar para o seu cliente um pouquinho de como funciona isso, tá? O importante é você pensar que, por exemplo, aqui eu tenho o primeiro bloco de tratamentos, aqui eu tenho o segundo, aqui eu tenho o terceiro, aqui eu tenho o quarto, aqui eu tenho o quinto. Então, essa divisão de tipos de tratamento é legal também para você poder se organizar melhor, tá? Porque tudo começa na sua organização. Se a sua mente está clara o que você vende, fica mais fácil de você oferecer para o teu cliente e ele entender. Porque o seu cliente não é podólogo, não estudou podologia, ele não entende do tratamento. E ele não vai simplesmente falar assim, você tem que fazer isso. Tá bom, pode fazer. Ele quer entender. Porque muitas vezes ele não conhece podologia, ele não sabe como é que funciona o trabalho, ele não sabe quanto que custa o trabalho. Então é importante que você tenha isso muito bem estruturado na sua mente
para que você possa também dividir melhor os seus serviços, classificar melhor os seus serviços. E aí, óbvio que quando você vai atendê-lo, você ter um pouco mais de dinamismo nesse processo de venda, né? Ou seja, mais clareza, explicar mais objetivamente o que ele precisa e qual é o tratamento que você tem para oferecer para ele. E você deve estar se perguntando, quanto que eu cobro? Como é que eu calculo o preço do meu atendimento? Isso é um cálculo que você vai fazer baseado no quanto você gasta. Tudo quando você for precificar, qualquer tipo de preço que você for fazer, você tem que calcular primeiro quanto que você gasta para fazer esse atendimento. Então, todos os itens que você vai usar, os materiais que você vai usar, mais a estrutura física, você tem que pagar todas as despesas fixas que você tem, aluguel, luz, internet, telefone, contador, enfim, a tua despesa que todo mês você tem, que é o custo fixo, tá? E aí você ainda inclui depois impostos, taxas, impostos quando você paga um imposto, quando você emite nota. Se você ainda não faz isso, você pode calcular uma média de 0,5% do valor final e taxas também, né? Porque, por exemplo, você vende aí usando maquininha de cartão de crédito, você tem taxa para pagar. Quanto você está pagando nessa taxa? Você tem que entrar também no teu cálculo de precificação, senão você vai tomar prejuízo. Esse 0,5%, esse 2%, esse 3% vai ser destinado para cobrir um custo e você vai perder esse dinheiro que seria teu lucro, tá? E falando em lucro, lucro também tem que entrar na conta, tá? Então a gente tem que calcular o nosso lucro. E geralmente o lucro de um serviço de podologia, que é serviço, ele é o mesmo valor do custo. Ou seja, se eu gasto 30 ou 40 reais para entregar esse serviço, eu vou colocar 40 reais de margem de lucro. Tá? E depois, obviamente, que eu vou alinhar esse custo e esse lucro para entender se eu estou alinhado com o mercado. Eu não vou me basear no preço do meu concorrente, não é isso. Mas eu preciso saber se eu estou alinhado. Não adianta também todo mundo tá cobrando 20, 30 reais num determinado tipo de serviço e eu estou cobrando 60, 80. 2, 3 vezes mais caro, 4 vezes mais caro, né? Falando em podoprofilaxia, hoje uma média aí poderia chegar em 100 reais, você está cobrando 300. Você pode cobrar 300? Pode, mas tem que cobrar alinhado, você tem que entregar os 300 reais para o cliente, ele tem que pagar os 300 e ver valor no que você está entregando para ele. Você tem isso? Não. Então, se você não tem, você tem que pensar também em alinhar. Não que você tenha que ver o preço do seu concorrente para seguir o preço dele, mas é uma referência. Você pode estar um pouquinho acima e talvez você pode estar um pouquinho abaixo, se essa for a realidade dos seus gastos, dos seus custos, tá? E tudo isso é mais fácil da gente entender quando a gente estuda um pouco mais de precificação, que é um conteúdo, por exemplo, que eu aprofundo muito na minha mentoria. A gente fala muito sobre precificação, sobre posicionamento, sobre marketing, sobre vendas. E na mentoria a gente consegue mergulhar nesse universo para falar disso. Mas para te ajudar aqui nesse vídeo, você pode estruturar o seu preço baseado nos seus custos e entendendo isso, você precifica lá, tá? Talvez você pense, mas Jonas, o meu custo é muito baixo, eu não tenho muita despesa para fazer uma reflexologia. E aí você pode então agregar valor e não preço. Então, se você entrega, por exemplo, uma massagem de reflexologia e você vê que o cliente sai dali relaxado, que é uma experiência muito boa, positiva, você pode monetizar isso e cobrar um pouquinho mais. Porque você vai ter um desgaste manual, energético maior, então você vai ser a pessoa que vai ganhar mais e o teu custo vai ser mais a estrutura, pelo período de tempo que você está usando aquela sala ali. Então, aquela sala está sendo dedicada para atender aquele cliente e aquela sala custa tantos reais por hora. Então, ou por 30 minutos, por 40 minutos. Então, eu tenho que precificar esse custo e o restante, né, do material é muito barato, um óleo, uma gota de 2, 3 gotas de óleo essencial, coisas que são bem baixo custo e que você pode ter uma lucratividade maior. E aí, qual que é o detalhe que você tem que ter? Primeiro, ter essa tabela aqui visível na recepção é muito bom para o cliente chegar e ver que o preço está expresso. Inclusive, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, essa é uma prática que não é exigida, mas é recomendada. Segundo, é que você tem essa tabela dentro da sua área de atendimento. Tem aqui, ó, a tabela
com os serviços que eu ofereço, a mesma cópia, a cópia dessa tabela aqui dentro, para o cliente poder visualizar. E a dica de ouro é a seguinte: toda vez que você for fechar um atendimento, o cliente chegou, você identificou o que ele precisa de tratamento, você explica para ele e você fala, olha, este tratamento vai custar R$300. Ok? Posso fazer? Vamos fechar? Aí o cliente vai falar, ok. Aí você executa. Por quê? Se o cliente chega, você atende ele, e no final você fala, olha, o seu serviço aqui ficou em R$300, o seu tratamento aqui, porque eu tive que fazer isso, ficou em R$300. Você fala assim, nossa, mas quando eu liguei para cá, quando eu te mandei um WhatsApp, você me falou que era uma média de R$150, de R$100, falou que a podologia era R$100, e aí você prometeu, ele criou uma expectativa de R$100, na hora, no final, você acabou vendendo para ele R$300, R$350. Então, é importante que você, antes de executar o tratamento, que você passe o preço, quanto que vai custar, para que ele valide esse processo. Com isso, você vai evitar esse tipo de comportamento, tá? E nessa hora que o cliente, você fala, olha, o seu tratamento vai custar R$300. Nossa, mas ficou mais alto do valor que você me passou. Aí você tem a oportunidade de explicar para ele. É um processo de venda. Sim, o que eu te passei é o básico, R$100 é a podoprofilaxia. No seu caso, além da podoprofilaxia, você vai precisar disso, 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 porque você tem isso, isso, isso. E se você não tratar, você vai ter uma complicação XYZ. Então, o momento perfeito da gente entrar com esse tratamento, utilizar essas terapias que vão trazer resultados mais rápidos e que você vai ficar bem, que é o que você quer, né? Inconscientemente é isso, o cara quer sair dali bom, mais rápido. E aí é importante que seja alinhado esse valor antes, para que você não tenha surpresa depois e o cliente fique insatisfeito ou até mesmo questionando, ah, mas você não pode, você me falou um preço, agora é outro e tal. E aí você não vai ter dor de cabeça. Então, tem a tabela de serviço, onde na tabela você tem a lista de todos os serviços e tratamentos que você vai realizar, faça o atendimento e passe para o seu cliente o tipo de tratamento que ele vai necessitar e o preço antes de realizar o serviço. E aí, depois disso, ele dando ok, você executa o serviço, depois é só fazer o fechamento da venda. Uma dica extra é você, quando o cliente termina o atendimento, você já marcar o próximo horário, o próximo dia. Não, depois eu ligo para marcar. Não, olha, vamos deixar marcado, porque a nossa agenda está ficando mais cheia e pode ser que você me entre em contato e eu não consiga horário disponível para você. Então, vou deixar agendado aqui para você e a gente... Não, mas eu posso esquecer, daqui a 30 dias, daqui a 20 dias eu esqueço. Não, fica tranquilo que eu te ligo para lembrar, te mando uma mensagem lembrando um dia antes. E aí você não vai esquecer. Ah, mas se eu tiver um problema, eu tiver que desmarcar... Não tem problema. Se você precisar desmarcar, a gente remarca para outra data. É só para eu garantir o seu horário aqui para você não ficar sem atendimento. Vocês precisam ter uma sensação de escassez, de que, poxa, se eu não aproveitar agora, depois vai ser difícil. Eu tenho que aproveitar, a agenda é cheia. E assim você vai conseguir encher a sua agenda. Eu prefiro ter um horário anotado na agenda, uma agenda cheia de clientes, para eu depois ter que ficar lembrando e confirmando os atendimentos, do que abrir a agenda vazia e ficar, oi, tudo bem? Agenda vazia, você não quer agendar? Tenho vaga para hoje, tenho vaga para amanhã. Fica mandando mensagem para o cliente. O cliente não está nem lembrando disso. Tá? Inclusive, toda vez que eu abro lá meu status, que eu vejo assim, agenda aberta, agenda vazia, marque sua podologia, eu penso, essa pessoa está precisando de dinheiro, está precisando de cliente. Porque a gente geralmente só faz isso de forma errada quando está precisando de cliente. Aí a gente vai lá e tenta ofertar para o nosso cliente o atendimento. Só que você tem que fazer isso quando ele sai do teu atendimento. Terminou o atendimento, já deixa marcado a próxima consulta. Combinado? Então espero que você aplique tudo isso daí, tá? Mas antes, por favor, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, te peço que você curta e te convido para se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos como esse. Inclusive tem muito vídeo legal e vai passar aqui daqui a pouquinho algumas sugestões de vídeo para você maratonar aqui no meu canal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.